Dava muita coisa na mente, sabe? Glória a Deus, mas louvado seja o nome do Senhor. Ele é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. E nesta noite, em Jesus vivendo cada dia, né? Em Jesus, tem alegria, em Jesus a gente tem tudo, né? Graças a Deus, né? E em Jesus nós temos a salvação, que é a coisa mais importante deste mundo, né? E o novo nascimento, né? Glória a Deus, aleluia. É muito importante. Mas hoje eu vou falar sobre um assunto que está escrito em Cantares de Salomão, no capítulo 2, e no versículo 15. Parece assim um assunto assim meio estranho, sabe? Que fala sobre raposas, né? E raposa é um animalzinho meio daninho mesmo, sabe? Acho que todos conhecem, especialmente quem mora mais assim na roça, né? Sabe que as raposas danificam tudo, né? Mas esse versículo diz assim, os irmãos podem ficar sentados mesmo, sabe? Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 15, diz assim: apanhai-me as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. As raposas e as raposinhas também, sabe? Entendeu? Porque as nossas vinhas estão em flores, né? Eu estava fazendo uma pesquisa sobre o negócio de raposas, né? Porque às vezes a gente pensa que só existe um tipo de raposa, mas existem 5 tipos de raposas, sabe? Eu vou, em alguns segundos, eu vou dar aqui mais ou menos uma classificação das raposas. Ele é do reino Animalia, é filho da Chordata, né? É da classe Mammalia, da ordem carnívora e da família de Canidae. As informações sobre a raposa são essas. A raposa é um mamífero carnívoro, a alimentação básica é de carne e outros animais. Alimenta-se principalmente de pequenos roedores, coelhos, peixes, ovos, frutos e insectos. Os habitats das raposas são das regiões de clima temperado. Podemos encontrar este animal... Obrigado. Podemos encontrar este animal na América do Norte, na Eurásia, Austrália, norte da Europa e norte da África. Escolhe locais para viver em que podem encontrar alimentação em grande quantidade. A maioria das espécies possui focinho fino, orelhas pontiagudas, cauda peluda e olhos pequenos triangulares. Uma raposa saudável vive em média 10 anos de idade. Guardam alimentos em diversos esconderijos. As principais espécies são raposa das estepes, raposa vermelha, a mais conhecida, né? Raposa do Ártico, raposa cinzenta, raposa orelhuda, raposa do campo e raposa das ilhas. Esses são os tipos, né, de raposas que existem, né? Possuem pelos densos e macios que cobrem todo o corpo. Possuem hábitos de vida crepusculares e noturnos, quando saem para caçar e reproduzir. Assim como os cães desenvolveram um faro bastante apurado. Em dezembro a março é o período de reprodução das raposas. As gestações duram de 51 a 53 dias. Cada fêmea dá à luz de 2 a 5 filhotes por gestação. O macho e a fêmea cuidam dos filhotes. Uma raposa adulta costuma pesar mais ou menos de 6 a 10 quilos o macho, né? E as fêmeas um pouco menos de 4 a 8 quilos. Essas são as informações e características das raposas. Só que eu não falei na parte, né? Que elas realmente são daninhas mesmo, elas estragam mesmo, sabe? E o assunto é justamente, viu? Que nós vamos falar nesta noite, né, baseado neste versículo. Apanhai-me as raposas, apanhar as raposinhas, né, porque as nossas vinhas estão em flores. O que é que elas vão fazer? Meu? Elas vão estragar tudo mesmo, sabe? Muito bem. Na realidade, não é necessário até estudar agronomia para saber que quando as flores, as árvores frutíferas especialmente, né, quando elas estão assim em flor, na goiaba, né, a maçã, a pera, né, tem que ter um certo cuidado.
Porque vem a borboleta e ela deixa ali aquele casulo, depois a maçã, essas frutas, elas ficam maduras, mas lá dentro está bichada. Quando você vai abrir, parece que não tem nada por fora, né? Mas quando você vai abrir, né, ela está bichada por dentro, a gente costuma dizer assim, né? Então, existem grandes tecnologias, alguns colocam, tampam, quando está assim, começando a querer dar a flor, já tampam com um papelzinho. Tem uns recursos, né, da agronomia que faz com que essas frutas nascem boas, como nós comemos aqui, frutas boas, né, nesses supermercados, né? Porque elas têm um certo cuidado, né? Entendeu? Mas também, às vezes, também não tem muito esta praga nesses lugares. Mas quando tem, os irmãos sabem muito bem que eu estou falando uma coisa que todo mundo conhece. É que me disse, não precisa ser nem engenheiro agrônomo para saber disso aí, né? Entendeu? Mas existe também outra consequência, né? Eu, por exemplo, me lembro, né, que eu tinha plantado um pé de manga lá no meu quintal, sabe? E deu uma manga muito gostosa mesmo, sabe? Só que, às vezes, estava assim, toda repleta de florzinhas, né? Disse, vai dar muita manga esse ano. Mas, de repente, vinha um temporal, que o tempo começava a enegrecer, vinha aquele vento, né? Quando a gente via o chão, parecia até um tapete, né? Caía tudo, né? Aí, não dava quase nada naquele ano, sabe? Porque o temporal devorou, sabe? Que mexeu muito com a árvore e as coisas caíram, sabe? As florzinhas que ia dar a goiaba, aliás, a manga, né? Entendeu? Então, isso aí é uma das coisas que pode prejudicar. Mas, existe, né? As raposas, né? E as raposinhas que gostam de danificar as vinhas. Inclusive, esse animal é terrível, sabe? Ela come assim por baixo, faz toca, né? E estraga até a raiz da videira. Por isso, viu, o autor aqui, o Cantares de Salomão, que eu acredito que seja Salomão, entendeu? Ele disse essa coisa, apanhar as raposinhas, sabe? Certa vez, Sansão, ele pegou em 300 raposas, sabe? E amarrou, viu, uns tições nas caudas da raposa, né? E soltou nas searas, né, dos filisteus, né, que ele estava com raiva porque tinham tomado a mulher dele. Ele, como vingança, fez isso. E essas 300 raposinhas destruíram todas as searas, as vinhas, os olivais, né, tudinho dos filisteus, né? Então, o animal, além de ser realmente roedor, sabe, mas também aquilo que ele fez foi terrível, sabe, porque o bicho dá cada pulo, entendeu? Foi queimando tudo. Agora é o seguinte, eu queria fazer uma aplicação, entendeu? Como metáfora à Igreja de Jesus Cristo, né? Porque na realidade aqui está como uma metáfora, sabe? E em João capítulo 15, Evangelho de João capítulo 15, do 1 ao 7, né, os irmãos já conhecem essa passagem. Jesus aí se compara com uma videira bem frondosa. Entendeu? As varas são os crentes, né? Os membros desta vinha, e Deus é o lavrador. Que coisa maravilhosa, né? Jesus dizia, eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o lavrador. Então, o que acontece? Como é Deus que é o lavrador, sabe? Ele cuida bem desta vinha. Entendeu? Ele tem cuidados especiais com essa vida. Primeiro, no versículo 2, tudo a vara em mim, que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Aleluia. Jesus fala de duas categorias de varas, as infrutíferas e as frutíferas. Primeiro, as varas que cessam de dar fruto, são as que já não têm em si a vida que provém da fé perseverante em Cristo. Aquele amor por Cristo, né? Entendeu? A essas varas o Pai tira. Ele separa da união vital com Cristo, quando cessam de permanecer em Cristo. Deus passa a julgá-las e a rejeitá-las. Segundo, as varas que dão fruto são aquelas que têm vida em si por causa da sua perseverante fé e amor para com Cristo. Essas varas o Pai limpa, poda, né, a fim de ficarem mais frutíferas. Isso quer dizer que Ele remove de suas vidas qualquer coisa que desvia ou impede o fluxo de vida com Cristo. Que coisa maravilhosa, né? Então, aquele que tem, lhe será dado e com abundância, né? Agora, aquele que não tem, até o que parece, ele será tirado. Jesus falou isso aí.
A coisa é muito séria, meus amados irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. O fruto ou o caráter cristão como qualidades que no crente glorifica a Deus mediante a sua vida e o seu testemunho. Glória a Jesus. Versículo 3 diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra limpa, a palavra lava, purifica, santifica, vivifica, fortalece o crente, né? Esta palavra maravilhosa aqui. E nós temos que fazer o hábito de sempre ler esta palavra maravilhosa, que ela nos orienta em toda a verdade. Eu sempre digo, tudo que nós vamos fazer, nós temos que fazer orientados pelo Espírito Santo. Orar a Jesus, Senhor, é da tua vontade. Né? Porque se nós buscarmos o Senhor, Ele não nos deixa enganados, não. Glória a Jesus. Deus é tão maravilhoso, né? Que Ele usa até um irmão para nos advertir, sabe? Eu me lembro que alguns anos atrás, ainda novo convertido, eu estava já assim meio cansado, sabe? E também enjoado da minha freguesia de doce, né? E eu estava querendo vender a minha freguesia e comprar um táxi. Mas aí, eu estava numa reunião de oração com os jovens, e Deus usou uma moça quando terminou a oração, não foi na hora da oração não, sabe? Ela falou assim: irmão Isaac, o irmão está vendendo, viu, o seu caminhão. Aí eu falei: por que você pergunta, né? Isso não é porque Deus está mandando o irmão vigiar. Entendeu? Aí eu fiquei assim, bem, a moça não sabe de nada, né? Tem sede de Deus mesmo, sabe? Aí isso foi num sábado. Quando foi na segunda-feira, eu cheguei lá no lugar onde eu carregava os meus doces, né? E o dono lá falou assim: eu fiquei sabendo que tu estás querendo vender a tua freguesia de doce. Eu disse: eu estou em negócio com um rapaz aí, sabe? Eu disse: tu estás ficando doido? Aí ele me orientou: rapaz, eu já tive lotação, já tive isso aí, a melhor coisa que tem é doce e tal. Aí disse: mas já falei com um moço, né? E ele disse que está esperando, viu? O colega dele estava viajando, né? Quando eu voltasse, né? Já ficou tudo certo. Né? Aí disse: por quanto tu ias vender? Eu falei assim: por 40 mil. Sabe, isto não dá para nada, rapaz. Aí, quer dizer, me orientou, né? Disse: agora não tem mais jeito, eu sou um servo de Deus. Eu não posso voltar atrás com a minha palavra, né? Mas aí, esse moço demorou, entendeu? Mais tempo para me dar a resposta, né? E o Espírito Santo me orientou bem. Ele já não veio no tempo que ele falou com você, que era 15 dias, né? Então, você agora fala que não quer mais, né? Porque ele não veio no dia aprazado, no dia que tinha combinado comigo. Aí foi Deus que fez isso mesmo, sabe? Porque sabia que ia fazer uma coisa errada, né? Entendeu? E aí, resultado, quando ele chegou, ele falou assim: amigão, o negócio é o seguinte, você demorou demais para dar a resposta, sabe? E eu já resolvi outro negócio. Aí ele ficou até meio aborrecido, mas Deus nos dá vitória, meus queridos irmãos, sabe? Deus é maravilhoso, né? Entendeu? Então nós temos que estar dirigidos, né, entendeu? Pelo Espírito Santo em tudo que nós vamos fazer, sabe? Entendeu? É muito perigoso fazer as coisas da nossa cabeça. Por mais inteligente que nós sejamos, é muito perigoso, né? Porque o Espírito Santo tudo penetra, tudo vê, sabe? Entendeu? E quem entrega a sua vida para Jesus, tem que entregar também os seus negócios, né? Tudo para Jesus. Entendeu? Que na realidade existe até crentes que entregam alguma coisa para Jesus, mas às vezes nem o bolso também não entrega, sabe? Entendeu? Ele é muito agarrado, sabe? E isso aí é um problema tremendo. Mas glória ao nome do Senhor para sempre aqui. Nós estamos aqui aprendendo com a palavra de Deus, né? Como temos que agir na vida espiritual, sabe? Vida conjugal e vida material também. Glória a Jesus. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Glória ao nome do Senhor para sempre. Versículo 4 diz assim: está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. O crente tem que estar ligado na videira verdadeira que é Jesus, né? E se não estiver ligado, é um perigo. Entendeu? É muito perigoso. Infelizmente, muitos há que estão excluídos desta videira. O seu testemunho é tão funesto, né, que por si mesmo eles se excluem. Lá no Brasil, na nossa igreja, o nosso pastor falava assim: ele dizia: mas fulano fez uma coisa muito ruim, tem que excluir ele, sabe? Eu disse: não, ele já está excluído. A pessoa mesmo se exclui por si mesma. Porque é uma verdade, sabe? Claro, há uma disciplina, sabe? Para a pessoa que realmente comete um grande erro na casa de Deus. Porque quando ele comete esse grande erro, ele está ofendendo o corpo de Cristo.
E nós procuramos viver uma vida de santidade, né? Dar testemunho para o mundo, né? Que nós somos diferentes, né? Então, quando esse irmão comete uma aberração, um pecado para a morte, aí então ele tem que passar por uma disciplina. Isso é bom até para ele mesmo. Entendeu? Naquela época, quando a pessoa cometia um pecado grave, né? Como adultério, né? Fornicação, entendeu? Sequestro, né? Bestialidade e muitos outros, né? Era a pena de morte, né? Não tinha escape, não. Tinha que morrer mesmo, sabe? Hoje não se pode fazer mais isso, mas em compensação, quando a pessoa é excluída do corpo de Cristo, ele começa a morrer. Se ele não se consertar com Deus, entendeu? Não se arrepender urgentemente e voltar a participar da comunhão com os irmãos, né? E com Jesus, ele também acaba morrendo. Entendeu? Não é mais daquele jeito que era morrer mesmo fisicamente, sabe? Mas ele, como nós não podemos mais fazer isso, que estamos em outra época, Jesus ensinou outro método, né? A pessoa tem que ser excluída, sabe? Entendeu? Depois, essa pessoa realmente se arrependeu daquele pecado, né? Para voltar de novo, e a igreja fica em oração por ele. Porque isso aí, quando nós fazemos isso, né? Entendeu? Nós estamos fazendo um ato de amor para com a pessoa, né? Entendeu? Porque ele está passando pela correção. Porque se ele continuar em pecado dentro da igreja, ele vai, entendeu, sofrer mais ainda. Porque vai tomar a ceia do Senhor indignamente, entendeu? E quem vai julgar ele vai ser Jesus. É pior do que nós ainda. O julgamento de Jesus é pior do que o nosso. Nós não sabemos como fazer, sabe? Mas a Bíblia também nos ensina os métodos de como se usa isso. É muito importante. Quando o pastor chega perto de você e vê, olha, eu cometi isso assim, assim, assim. Ele diz, então o irmão aguarda um pouco, né? O irmão não pode participar da ceia, né? Ele está cometendo um ato de amor para com esse irmão, sabe? Porque ele está livrando esse irmão de morrer. Até pode ser até fisicamente, de repente, sabe? Então, quando o pastor faz isso, né, da igreja, é porque ele está tendo aquele amor pelo irmão, sabe? Então, ele quer que o irmão se conserte, né? Aí o irmão vai passar por um período de prova, né? Entendeu? Aí depois ele vai voltar, sabe, arrependido, né? E vai entrar em comunhão de novo. Que coisa maravilhosa, né, meus irmãos? A vida espiritual é assim mesmo, tem os altos e baixos, né? A gente, né, tem que ter vergonha de pecar, viu? Entendeu? Não de confessar. E muitas vezes a pessoa peca e depois tem vergonha de confessar e fica, né, enrolando. Mas está enrolando não é o pastor, né, não é os irmãos, é a Jesus. Por isso ele fala aqui no capítulo, entendeu? 15, né? Entendeu? Aquelas varas que estão, que não está dando fruto, né? Ele tira, sabe? E depois, joga no fogo e arde, entendeu? Chama-se duro juízo para o tolo. Isso é muito importante nós conhecermos estas coisas maravilhosas, né? No versículo 5 diz assim, eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Oh, Jesus. Sem Jesus, a família vai mal. Sem Jesus, os negócios vão mal. Sem Jesus, nada feito, como costumam dizer lá no Brasil, nada feito. É tudo pela água abaixo. A gente está falando isso com base bíblica e base também, viu, entendeu? De prática de vida, sabe? Entendeu? Os irmãos aqui mais antigos sabem, né? Entendeu? De pessoas que saíram do caminho do Senhor, se desligaram da videira, né? E hoje estão sofrendo. Até o casamento acabou, meu irmão. Que coisa triste, meus irmãos. Coisa tão maravilhosa que Deus fez, né? Que é o casamento, sabe? O diabo, né? Que quando a pessoa se desliga de Jesus, o diabo toma logo conta dele, sabe? Entendeu? A Bíblia é taxativa. Quem não tem Jesus tem um Satanás. Infelizmente, sabe? A gente não pode dizer essa verdade às vezes na cara da pessoa, mas a verdade está escrita na Bíblia aqui. Quem não tem Jesus, tem o diabo. É o que a Bíblia diz. Infelizmente, meus irmãos. Então tem que se falar a verdade. Então nós vamos fazer tudo para ficar ligado na videira verdadeira, né? Glória ao nome do Senhor para sempre. Aleluia. Sem mim, nada podeis fazer. Só com Jesus. Vivendo cada dia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sem Jesus a família vai mal, o trabalho vai mal, sabe? Entendendo? Tudo vai mal, sabe? Versículo 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como uma vara e secará. E os colham e lançam no fogo e ardem. Eu digo, isso é duro juízo para o tal, sabe? Olha, e lança no fogo, né? Não deixa apodrecer não, sabe? Lança no fogo direto, né? O versículo é bem taxativo. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como uma vara, e secará, e o escolhem e
lançam no fogo e ardem. Duro juízo para o tal. Então vamos ficar firmes com Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A alegoria da videira e das varas deixa plenamente claro que Cristo não admitia que uma vez na videira para sempre, né? Aquela doutrina, né? Salvo para sempre, sabe? Doutrina mentirosa, entendeu? Aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Nós temos que perseverar firmes em santidade e pureza, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Ninguém se engana, viu? Sem santidade ninguém verá o Senhor. Diz a Bíblia, viu? Seguir a paz com todos e a santificação, e sem a qual ninguém verá o Senhor. Glória ao nome do Senhor para sempre, né? Glória a Jesus. Uma vez na videira, sempre na videira, não. Pelo contrário, Jesus, nesta alegoria, fala aos seus discípulos, né, uma advertência séria, porém amorosa, mostrando que é possível um verdadeiro crente abandonar a fé, deixar Jesus, não permanecer mais nele e por fim ser lançado no fogo do inferno. Infelizmente é uma verdade. Versículo 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito, né? Que coisa maravilhosa. Pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. O princípio que Cristo ensina aqui é que quanto mais perto o homem vive de Cristo, pela meditação, estudo das Escrituras e a comunhão com Ele, tanto mais suas orações estarão em harmonia com a sua natureza e as suas palavras, e portanto, mais eficazes serão as nossas orações. Porque na realidade, quem está em Cristo mesmo, sabe? Quem vive uma vida de santificação, não vai pedir coisas a Deus que para vaidade, não é verdade? Ele tem um senso, entendeu? De espiritual tão grande, né? Porque ele só vai pedir a Deus só coisa que é necessária para a sua vida. E é uma verdade. Entendeu? A pessoa não vai almejar riquezas, né? Posição, isso aí não. Entendeu? Mas a pessoa pede: Jesus, me dá força para caminhar contigo. Jesus, me dá força para vencer o pecado. Jesus, me dá força para vencer as tentações, Senhor. Abençoa a minha vida espiritual, conjugal, material. Ele quase nem pede nem nada material, porque é como o nosso pastor sempre diz aqui, né? Entendeu? Buscar o reino de Deus, né? As outras coisas vêm de bandeja, sabe? Porque Deus sabe o que você precisa, né? Ele sabe da tua necessidade. Então vamos pedir o espiritual, sabe? A força para caminhar, uma vida de santidade, uma vida de pureza na presença do Senhor. Isso é maravilhoso. A gente dorme tranquilo, que coisa maravilhosa, né? A nossa consciência não nos acusa nada, é tão bom. Você levanta de madrugada, aí ora um pouquinho e volta talvez a dormir, sabe? Porque a sua mente está, viu? Entendeu? Livre, né? Glória a Deus. A Bíblia diz, né, que o ímpio não permanece na congregação dos justos. E é uma verdade mesmo, sabe? A pessoa engana, passa um tempo enganando e coisa e tal. Alguém vem e fala: fulano está fazendo isso aí. Mas a gente não pode provar, fica quieto. Mas um dia chega, ela acaba saindo fora, sabe? Porque não aguenta, entendeu? Aqueles que estão realmente em Cristo mesmo, sabe? Entendeu? A pessoa não consegue enganar toda a vida, né? Porque o Espírito Santo, Jesus é o dono da igreja, né? Ele cuida da sua igreja, né? Esse é o tema da nossa mensagem. Jesus cuida da sua igreja, né? E ele tira mesmo, aquela que não está dando fruto, ele vai, acaba tirando fora mesmo. Ninguém se engana, viu? Louvado. Há casos que a gente tem que orar só mesmo, sabe? Colocar a pessoa em oração: Jesus, tem misericórdia do teu servo, tem misericórdia do fulano, tem misericórdia dele, sabe? Porque não se pode fazer nada, sabe? Há coisas que Deus é que tem que fazer, sabe? O Espírito Santo, que Ele cuida da sua igreja. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, para que eu pudesse ter uma vida de vitória, eu tive que tirar algumas raposinhas da minha vida, sabe? Porque ao longo do tempo a gente vai deixando, entendeu? A raposinha da raiz da amargura, entendeu? Vai tomando conta da gente, alguma coisa que a pessoa faz com a gente errada, sabe? Um irmão, entendeu? Pede dinheiro e não paga, né? Entendeu? Vem o outro, a mesma coisa, né? Porque é aquele negócio, né? Tem os enrolões também dentro da igreja, tem as virgens nécias também, sabe? Jesus explicou muito isso, né? Nas suas parábolas, sabe? Entendeu? Tem os maus lavradores, entendeu? E nós vamos falar daqui a pouquinho nos Alexandre Latoeiro também, sabe, entendendo? Mas é as raposinhas, sabe? Que danifica a vinha do Senhor. As raposas e as raposinhas, né? Que tem que ser tiradas. Apanhai-nos. Apanhai as raposinhas, sabe? Glória ao nome do Senhor para sempre. Aleluia. E aí, Jesus, tem misericórdia de mim. Comecei
a ver que realmente eu precisava mesmo, sabe, mudar, entendeu? E é através da leitura bíblica, se dedicar muito, né, à oração, entendeu? Muitas vezes ao jejum, sabe, porque às vezes tem muito que faz jejum, mas também é um jejum que não adianta nada. A pessoa faz o jejum, mas não vigia, né, depois estraga tudo o que fez, já viu? Aí até a gente até que ora muito, sabe, mas também não vigia, né? Aí depois Jesus falou assim, vigiai. No final do seu ministério, Jesus advertiu os seus discípulos, né? Vigiai e orai. Ele não disse orai e vigiai, não. Ele disse vigiai e orai. E a falta de vigilância tem destruído a vida de muitos homens de Deus, sabe? Infelizmente, sabe? E nós temos que estar vigiando, meus irmãos, que o diabo, ele tem raiva daqueles que estão à frente do trabalho. Daqueles que têm mais responsabilidade. Porque, como disse Jesus, ferirei o pastor e as ovelhas dispersarão. E quantos andem por aí, sabe, cambaleando de lugar em lugar, sabe, porque não estão vendo nenhum pastor mais que presta. Quer dizer, ele é que não está prestando mais, sabe, e está achando que é os pastores das igrejas. Eu estou seguindo é Jesus. Aleluia. Nós estamos seguindo é Jesus. Ele é que é a videira verdadeira, sabe, entendeu? O pastor é aquele colocado por Deus, entendeu, para levar a sua obra avante. Os pastores, entendeu, os obreiros da casa do Senhor, os irmãos também junto, que a igreja é magra, glória ao nome do Senhor para sempre, né? Então nós temos que olhar para Jesus. Entendeu? Oh, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia sempre quando fala, sabe, nos ungidos do Senhor, sabe, ele fala que quem julga é Ele, sabe. Nós temos, o nosso dever é orar, entendeu, pelos ungidos do Senhor, aqueles que estão em iminência, porque eles são muito tentados mesmo, sabe. Então nosso dever, entendeu, porque só quem pode julgar, sabe, entendeu, e fazer, tirar o castiçal é Jesus. Nós estamos estudando as cartas de Apocalipse e ali nós vemos realmente, sabe, a autoridade é de Jesus. As estrelas estão na mão de Jesus, sabe, entendeu? É Ele que coloca, é Ele que tira também. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é maravilhoso. É bom a gente saber disso aí, sabe? Sermos esclarecidos pela palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. É verdade. Dentro da vinha do Senhor existem muitas raposinhas danificando as flores. Os novos convertidos, as crianças, os adolescentes, são estas flores da videira, estão ainda tenrinhas ainda. Temos que ter muito cuidado para não escandalizar eles. E é uma verdade, sabe? Entendeu? Especialmente os novos convertidos. A gente tem que ter muito cuidado para não contar nada para eles de coisas que não tem nada a ver. Entendeu? De crente maduro, sabe? Entendeu? Isso é um perigo tremendo, sabe? As crianças, os adolescentes, sabe? A gente tem que vigiar o máximo que a gente puder. E em casa mesmo, sabe? Com os nossos filhos, né? Entendeu? Não contar nada de pastor nem de igreja, né? Diante deles. Entendeu? Isso está sendo uma destruição tremenda, sabe? Entendeu? Aqui diz assim, em Mateus capítulo 18, versículo 6, me lembrei desse versículo e coloquei: mas qualquer que escandalizar um desses pequenininhos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e a submergisse nas profundezas do mar, sabe? Olha que coisa terrível, sabe? O que Jesus fala aqui é terrível mesmo, sabe? Entendeu? É melhor que você pegue uma corda amarra no pescoço e se joga, entendeu? Uma moda de altafona, sabe? Entendeu? De moagem, sabe? Entendeu? Esse jogo do que escandalizar desses pequenos. Nós somos responsáveis. Nós temos que ter muito cuidado. Entendeu? E é aqui o que Jesus está dizendo, sabe? Outro tipo de raposinha que campeia na vinha do Senhor Jesus é aquela que São Paulo escrevendo, viu? Na sua primeira carta, né, aos Coríntios, no capítulo 5, do 9 ao 13, né, ele diz assim: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, né? Porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que se dizendo irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda com mais. Esta é a exortação que São Paulo fala, sabe? Entendeu? Aos Coríntios, à igreja de Coríntios. Né? Irmãos, nós estamos muito longe da igreja de Coríntios, sabe? Entendeu? E sempre existiu um grupo na igreja do Senhor, sabe? Que vive uma vida de santificação, sabe? Que são as virgens prudentes, né? E sempre existia um grupo, né? Que são aquelas virgens nécias, né? Que não estavam preparadas. Né? Sempre existia isso, né? Entendeu?
Isso sempre vai existir, sabe? Até a vinda do Senhor, sabe? Muitas vezes eu ouço falar assim, a igreja do Senhor está se acabando. Não, a igreja não. A igreja do Senhor é sempre a mesma. Entendeu? Aqueles que estão promovendo escândalos, isso aí não são da videira, não, sabe? Estão desligados da viseira. Entendeu? A igreja de Jesus Cristo, ela é santa, ela é pura, sabe? Eles estão ali firmes em oração, entendeu? Suportando tudo, sabe? Por amor a Cristo. Aleluia. Tem um grupo separado em cada igreja, em cada núcleo, sabe? Ninguém se engana. A igreja do Senhor, ela é invencível, sabe? Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, sabe? Entendeu? Às vezes tem algum que está meio doente, né? Coisa e tal, sabe? Mas aí o que é que a Bíblia diz? Que a gente deve ajudar aquele. Vós que sois fortes, deveis suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a vós mesmos. Que coisa maravilhosa, né? Nós temos que ajudar esses irmãos, entendeu? Com uma palavra de conforto, de ânimo para eles, entendeu? Orando por eles, ouviu? Isso é que é maravilhoso. Glória ao nome do Senhor para sempre. Isso é muito bom. Ele diz assim, né? Porque que tenho eu de julgar também os que estão de fora? Julgai vós os que estão de dentro, mas desjulgue os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós este iníquo. É como eu sempre digo, né? Há coisas que a gente não pode fazer, sabe? Tem que deixar na mão de Deus. Mas há casos que compete a nós, entendeu? Resolver, sabe? Quando a pessoa começa a promover escândalo, nós estamos obrigados a tomar medidas sérias com essa pessoa, né? Ele diz, o apóstolo Paulo, o conselho que ele dá é que tirai esse iníquo dentro de vós. Que fica querendo tirar onda de santinho, entendeu? Mas está vivendo uma vida dissoluta, e isso aí atrapalha a obra do Senhor, sabe? Entendeu? Uma coisa muito séria mesmo, sabe? Jesus, certa feita, se reportando a Herodes, que traiçoeiramente queria exterminá-lo, essa passagem está registrada em Lucas, capítulo 13, 32, disse assim, naquele momento, naquele mesmo dia chegaram os fariseus, dizendo-lhes, sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Aí Jesus falou assim, ele respondeu-lhe, e diz aí aquela raposa, eis que eu expulso demônios e efetue curas, hoje e amanhã, e ao terceiro dia sou consumado. Quer dizer, o caráter de Herodes era o caráter de uma raposinha, de uma raposa, né? Mal, entendeu? Isso é para ficar analisando, quando nós estudamos a escatologia, o livro de Daniel e Apocalipse, né? Às vezes está dizendo aquele animal, aqueles animais feios, né, de cara, né, parecendo cabeça de leão, sabe? Aquilo representava aqueles reis maus, ditadores maus, sabe, da época, né? Era representado por animais ferozes, com os dentes de ferro, né, entendeu? Chifres, esse negócio assim, né, representava isso. Então o caráter desses reis é que eram assim. O caráter de Herodes era como o caráter de uma raposa, né? E Jesus falou, vai, diga aquela raposa, né? Entendeu? Que eu vou curar hoje, amanhã, sabe? E ao terceiro dia sou consumado, sabe? Entendeu? Glória a Deus, mas depois ele ressuscitou, isso é que é maravilhoso, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Assim também em nossos dias existem pessoas dentro da comunidade evangélica, pessoas com caráter de raposinha, destruindo a vida do Senhor, através de fofocas, maldizendo dos irmãos, caluniando, cheios de ódio, hipócritas e mentirosos, infelizmente, sabe? Por isso é que eu digo, a igreja de Cristo é diferente, sabe? Ela é invencível, sabe? Passa 10, 20, né? A irmã está lá, o irmão está lá, sabe? Muitos já se combinam, né? Voltarem atrás. Quando a gente pega e começa a ver fotografias antigas, a gente fica até triste, viu? Puxa vida, esse fulano aqui atuava tão bem, esse aqui, né? Irmão, nós temos que vigiar, sabe? A videira verdadeira é Jesus. Nós não podemos estar ligados a movimentos, entendeu? Tem gente que está ligada a movimentos, tem gente que não larga o templo, viu? Ele não está na igreja, ele está no templo, sabe? Aquele templo é bonito, é confortável, ele gosta dali, né? Tem muita coisa boa, sabe? Mas ele não está ligado na videira verdadeira, sabe? Eu me lembro muito bem da nossa igreja lá no Rio, muito bonita, né? Hoje a gente quando vê assim pela internet, sabe? Ei, rapaz, parece até o templo de Salomão, sabe? E tinha gente que era assim, a gente dizia que era crente gato, né? Ele gosta da casa, sabe? Não dos irmãos, sabe? Então, a gente tem que estar com Jesus, entendeu? Nem que seja debaixo de um pé de manga, sabe, orando e fazendo culto, né? Tem que estar com Jesus. Nós podemos estar aqui, entendeu? Nesse conforto todo, né? Entendeu? Que é o dinheiro dos irmãos, né? É o sacrifício dos irmãos, dos que já foram e dos que estão aqui, né? Entendeu? E estar com Jesus, né? E também podemos estar em outro lugar, sabe? Bem humilde, sabe? E estar com Jesus também. Isso é que é importante, né? Entendeu? Então, o lugar não é que faz a diferença, sabe?
O que faz a diferença é você estar firme, ligado na videira verdadeira. Quando o crente está ligado na videira verdadeira, aleluia, coisa maravilhosa. Ele não dá trabalho para o pastor, sabe? Fica 20 anos ali na igreja, nunca pede dinheiro emprestado ao pastor, sabe? Pelo contrário, ele dá dinheiro para a igreja, sabe? Isso é maravilhoso, sabe? Ele nunca fica reclamando que a coisa está ruim, que não sei o que lá, que eu estou devendo a fulana. Nunca. Glória a Jesus, isso é maravilhoso, porque está ligado na videira verdadeira. Jesus está do lado dele, lhe orientando. Olha, não faça esse negócio não. Isso aí é muito para você. Deixa, eu vou te ajudar, sabe? Continua assim, entendeu? Porque a Bíblia está cheia de passagens dizendo, sabe? Para a pessoa não se meter em coisas, em dívidas grandes, sabe? Entendeu? Aqui nós vamos lá, Salomão, escrevendo Eclesiastes, né? No capítulo 5, aquele é tão maravilhoso. Quanto mais aumenta a fazenda, mais aumenta aqueles que vão comer. O que adianta você ter 5 casas e você só pode morar numa, sabe? Claro, se você puder ter, não é pecado não, logicamente. Entendeu? Se eu pudesse ter, também eu tinha, sabe? Mas é a pessoa se matar tudinho, né? Entendeu? Explorar os outros, ficar enganando os outros, entendeu? Para poder conseguir, quer dizer, a avareza, né? É nisso que a Bíblia fala, sabe? Entendeu? É nisso que a Bíblia está falando, é que você tenha esse cuidado com você mesmo, sabe? O crente é uma pessoa que não pode ficar se metendo em dívidas, sabe? Hoje a coisa está boa, amanhã pode estar ruim. A gente tem que ter o pão de cada dia, sabe? Claro, se a pessoa chegar perto de você e te dar 10 mil assim de presente, é claro, eu vou receber. Glória a Jesus, né? Entendeu? Agora a pessoa ficar enganando, né? E fazendo coisas erradas para poder conseguir, isso aí é que é pecado, né? Por isso a Bíblia fala, sabe? Aquele que quer angriar as riquezas tem um olho mau, sabe? Fala em Provérbios, é muito de passagens que tem, sabe? Louvado seja o nome do Senhor, né? Nunca é demais a gente alertar os irmãos, né, meus queridos? Mas o apóstolo Paulo avisou, lá em 2 Timóteo, né, lá para Timóteo, no capítulo 3, ele diz assim, sabe porém, isto, né, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos de deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Meu irmão, destes, vocês têm que se afastar. A passos largos, ouviu? E a gente, quando a gente fala isso aqui, pensa que é gente do mundo. Não, isso é gente que está dentro da igreja. E tem essas qualidades, entendeu? Esse caráter, sabe? Ninguém se engana. O apóstolo Paulo está falando para quem está dentro da igreja, sabe? E destes afasta-te, viu, meu irmão? Aqui Paulo fala de pessoas que parecem como homens de Deus, né? Dignos, assim, parece que é dignos, né? Mas é só fingimento, é só fachada, né? Tem cara de crente, cabelo de crente, né? Tem roupa de crente, carrega a Bíblia debaixo do braço, mas são os roubadores de corações, maldizentes, semeadores de contendas, né? Dos tais afasta-te. Meus irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis demais, sabe? Dias difíceis, quando a gente começa a ver homens que pregaram o evangelho santo e puro, sabe? Homens que, em vez de melhorar, pioraram, sabe? Mas nós não vamos ficar assim, nós vamos cada vez melhorando mais. Entendeu? Glória a Deus, retende sempre a palavra de Deus, sabe? Aquilo que nós aprendemos, sabe? Glória ao nome do Senhor para sempre, né? Infelizmente é o que está acontecendo. Mas isso está registrado na Bíblia para nosso próprio bem. Entendeu? Para nos alertar. O crente só cai se ele não gostar de leitura bíblica, né? Porque se ele gostar da leitura bíblica, se ele amar a palavra de Deus, sabe? Entendeu? Ele não vai cair, não, sabe? Que a Bíblia nos adverte, sabe? Glória a Deus. E a maior profecia é a Bíblia Sagrada. Entendeu? Outro livro pode ser muito bom e tal, bons escritores, mas a Bíblia Sagrada é sugêneros. Não adianta, ela mesma, sabe? Glória a Jesus. E o que não estiver de acordo com a Bíblia Sagrada não se pode aceitar. Viu? Pode ser um mau ator, um mau não sei o que lá, né? Infelizmente, muitos que fizerem livros bons hoje estão lá embaixo, contando historiazinhas, fábulas, entendeu? E o São Paulo diz que tem desses que vão atrás deles mesmo, que estão com comichão nos ouvidos, querem ouvir coisas de acordo com aquilo que eles querem, sabe? Aí vão cair mesmo no laço mesmo, sabe? Mas quem é esperto mesmo, sabe, em Jesus, quem está ligado na videira, né? Aleluia, né? Nenhuma raposinha vai pegar ele não, sabe? Mas não pega mesmo, glória a Jesus, aleluia. Em Eclesiastes capítulo 8, versículo 11, diz assim, né? Visto como não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal, sabe? É uma verdade, vai se deixando, o cara vai fazendo, vai,
entendeu? Não se pratica logo a justiça, né? Aí a pessoa continua fazendo o que é errado, sabe? Então, o sábio Salomão, ele falou isso mesmo. Visto como não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Eclesiastes 8:11. E não é isso que nós estamos vendo? A pessoa faz uma coisa errada, aí passa a mãozinha por cima. Aí faz outra coisa errada, passa a mãozinha por cima. Que coisa terrível, sabe? Aí a coisa só vai, quer dizer, tem que ter o castigo, tem que ter a disciplina nessa pessoa, né? Porque senão ela só vai errando cada vez mais. Não quer se arrepender, né? São Paulo, em suas cartas, ele citou 4 crentes raposa, né? Eram um desastre, era uma lástima e estavam estragando a vinha do Senhor. Esses irmãos já conhecem até, viu? Ele está com doutrinas falsas, né? O diabo procura entrar dentro da igreja e minar a igreja com doutrinas falsas, né? Com modismos. Isso é que é terrível, sabe? Isso tem atrapalhado a obra do Senhor, sabe? Essas raposinhas têm estragado a obra do Senhor com o negócio de modismos, sabe? Às vezes até coisas mundanas se trazendo para a igreja, sabe? Há pouco tempo atrás eu vi na internet, sabe, uma igreja, acho que presbiteriana, negócio levando os cachorros lá para abençoar, sabe? Um monte de cachorro lá dentro da igreja, sabe? Quer dizer, isso aí, meu Deus, tem misericórdia, né? É coisa séria mesmo, apareceu lá na internet e tantas outras coisas, sabe? Entendeu? Isso é que é triste, viu? Aí ele diz assim, em 2 Timóteo 2,16, ele diz, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviarem da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverterem a fé de alguns. Essas 2 raposinhas aqui, entendeu? Ele fala que eles estavam disseminando doutrinas falsas, dizendo que a ressurreição já era feita, sabe? E aí estavam contaminando os crentes, né? Mas tem mais outros 2, né? Que está escrito no capítulo 4, e versículo 10, ele cita outros 2 crentes que se desviaram da fé também. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Alexandre o Latueiro causou-nos muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. E tu guarda-te também dele. Esse foi o conselho que o apóstolo Paulo falou. Guarda-te desse Alexandre Latueiro, porque ele é terrível, sabe? Eu fui até obrigado a entregar ele a Satanás. Quer dizer, excluir ele, sabe? E cair em prova para depois no fim ele se arrepender. Porque aí o Satanás vai se andar com ele. Vai bater nele até arrebentar com ele. Quando eu vi que está tudo arrebentado, eu disse, agora tem que voltar para Jesus, né? É o caso de muito crente, sabe? Primeiro apanha direto lá no mundo, sabe? Não quer se consertar. Aí depois que está lá no fundo do poço, né? Ah, Jesus, tem misericórdia. Aí Jesus vai lá e pega, não. Ele volta a ser um crente forte de novo. Glória no Senhor para sempre, é assim. Coisa maravilhosa, né? Aí eles, nunca mais eu quero me desviar. Quer dizer, é melhor que Deus me leve, né? Ele vai começar a pregar assim, é melhor que Deus me leve, né? Do que me desviar de novo, porque já sofri demais. Não é nada bom largar Jesus, não. Coisa séria mesmo, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. E ele aqui em 1 Timóteo também diz assim, capítulo 1, versículo 20. Entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Aleluia. Queridos irmãos, continua ressoando as palavras de Jesus a Nicodemos. João 3 ao 5. Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A regeneração envolve a mudança da velha vida de pecado em uma nova vida de obediência a Jesus Cristo. E é uma verdade. E São Paulo também diz, a 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O modo de falar, de andar, de vestir, tudo tem que ficar nos padrões bíblicos. Isso não tem nada a ver. Hoje em dia é assim, que nada, isso não tem problema não, aquilo não tem problema, sabe? A pessoa começa a andar de qualquer maneira, sabe? O crente não é para andar de qualquer maneira, né? O crente tem que andar de acordo, né? Se nós exigimos, né, que as irmãs andem decentemente, né, vestidas, sabe, com pudor e modéstia, né? Os homens também são obrigados a andar, entendeu? Com pudor e modéstia, né? Entendeu? Eles têm que ser diferentes do mundo. Entendeu? Então, a lei é para os 2 também, sabe? Entendeu? Então, nós temos que viver uma vida de santidade em toda a vossa maneira de viver, é o que diz o apóstolo Pedro, sabe? Entendeu? Assim como é santo aquele que vos chamou,
sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, sabe? O meu falar, o meu agir, sabe? A minha roupa, a minha casa, a minha esposa, os meus filhos, tudo glorifica a Deus. Né? Que coisa maravilhosa, né? Isso aqui é o certo mesmo. Em toda a vossa maneira de viver. Está bem explicado. Aqui não precisa explicar mais do que isso aí, porque é em toda a maneira mesmo, sabe? O crente não pode ficar falando bobajada, palavrão, sabe, entendeu? Palavras torpes, entendeu? Coisas assim, que não é do nosso tipo, né? O crente é uma pessoa que tem ética, sabe? Entendeu? É uma pessoa paciente, né? O cara está gritando na tua cara e tu está olhando só para a cara dele, sabe? Clamando o sangue de Jesus, porque não é ele que está falando, é o Satanás, sabe? Está nele, sabe? Aí depois o cara fica sem graça, né? Quando você não fez nada, né? Porque o valente é aquele que aguenta, sabe? Aí esse o cara, desculpa, né? Ele estava nervoso e tal. Eu disse, não, tá bom, nada não. Então, tchau. Boa viagem para mim, né? E a gente vai embora, a gente já deu testemunho. Poxa, esse crente realmente, né? Mas é Deus que faz isso, né? É o fruto do Espírito Santo, né? Coisa maravilhosa, né? Benignidade, bondade, mansidão, temperança, entendeu? Longanimidade, né? Aquela paciência, né? Para suportar tudo, sabe? E a longanimidade é paciência, a capacidade de suportar pressões por longo tempo. Isso é a definição de paciência, né? E essa é a quarta virtude do fruto do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, aleluia, glória a Deus, aleluia. Jesus recomendou a seus discípulos e a nós também, João 15, 12. E o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Acabou, amando mesmo de verdade, sabe? Acabou todo o negócio de lei, sabe? Entendeu? Porque o amor perdoa tudo, sabe? Entendeu? O amor, viu, cobra multidão de pecados, coisa maravilhosa, sabe? E é isso que a gente tem que cultivar. É o amor mesmo. Glória a Jesus, aleluia. Querido irmão, quer gozar saúde, sentir alegria, sentir paz, perdoe sempre quando for ofendido. Né? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. As consequências por falta de perdão são funestas, né? Por exemplo, na parte física, a amargura prolongada causa alguns efeitos físicos, como úlceras, pressão alta, descarga de adrenalina, por causa da associação com a ira e outras complicações com consequências emocionais. Depressão é a maior consequência. Uma amargura prolongada pode gerar um foco emocional em nossa mente que tira de nós uma grande dose de energia por causa da força que precisamos para manter as nossas broncas, né, contra aqueles que nos ofenderem, sabe? Então a melhor coisa que tem, meus irmãos, é perdoar, sabe? Consequências espirituais, então nem se fala. Nosso relacionamento com Deus é sensivelmente prejudicado, visto que estamos em desobediência à sua palavra. Né? E Mateus 6,15, né, quase para concluir. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos não perdoará as vossas ofensas. Né? E o conselho do apóstolo Paulo aos Efésios 4, 31 e 32 é que diz assim, toda a amargura e toda a malícia seja tirada entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoa em Cristo. Né? Para concluir, vamos orar a Deus e vamos pedir o seu amor, que o Espírito Santo, né, possa tomar conta de nós mesmos, sabe? Para que a gente não venha a cumprir a concupiscência da carne. Porque quando a gente está na carne, é um perigo. O crente, né, na carne é um perigo. Mas nós estamos no Espírito. Glória a Jesus, aleluia. Eu passo a palavra ao nosso pastor, né? Glória a Deus, considerações finais. Deus que abençoe os irmãos em nome de Jesus. Graças a Deus, aleluia. Glórias